A gente vai começar hoje o programa, turminha, com uma receita deliciosa. Hoje tem receita de pizza, oportuno, né? Acho justo no dia da pizza. A Vivi Góes já está conosco. Tudo bom, Vivi? Tudo, e você, A Vivi hoje, que tem um gostinho especial nessa segunda-feira, dia 10 é dia da pizza e é dia do aniversário da Vivi, né, Vivi? E tá comemorando, trabalhando, participando aqui do nosso programa. Você é uma pessoa que gosta de comemorar, você reúne família, você celebra bastante, Vivi? Gosto bastante e, assim, eu tô reunindo as coisas que eu mais gosto hoje, que é o prazer pela gastronomia, é fazer a massa que eu gosto, né? Comer a pizza e também comemorar com todos vocês e com todos que estão assistindo, que mandam mensagens pra gente todos os dias. É um carinho É muito grande gostoso, chega, é muito né? gratificante. Eu acho que é o mínimo que eu poderia fazer hoje para poder compartilhar com todo mundo. E essa é uma receitinha que você faz em casa, É uma receita né? que eu faço em casa. Algo me diz que o pessoal em casa vai gostar bastante, porque eu tô vendo ali receitinha pronta, já tô com água na boca. Meu Deus, gente, a massa é interessante porque ela tá com cara de gostosa, né? Eu amei a brincadeira que você fez, né? Um mix ali de vegetais, a pizza ratatouille. Isso, é uma pizza bem leve, a massa é bem fininha, bem crocante. Cada dia a gente gosta da pizza de uma forma. Então hoje, aqui nós vamos fazer desse jeito e ela é bem saudável e bem colorida também. Oba! Tá? Vamos começar então a Vamos nossa preparação, começar. Vivi? Aqui nós vamos utilizar para a nossa massa, sempre começando pelos secos, tá? Eu tenho 4 xícaras, né, para massa total, 4 xícaras de farinha de trigo. Tá. Aí eu vou entrar com 10 gramas de fermento biológico seco. Pode utilizar o fermento biológico, aquele em tabletinho também. Aí você usa um tabletinho só de 15 gramas. Tá. Um Tá tabletinho certo? de 15 gramas ou esse fermento seco, Ou esse né? seco. Aí eu entro com o açúcar, são 2 colheres de sobremesa de açúcar. Tá. E daí nós vamos para 1 colher de sobremesa de sal. E depois nós vamos colocar, deixar aqui, Colocou um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, pouquinho de o açúcar, fermento, sal. a farinha de trigo. Aí, aqui é realmente colocar a mão na massa. Minha mão já está higienizada, não estou utilizando aliança, como todo mundo pode ver. Fazemos um furinho aqui e eu vou usar o azeite, 1/4 de xícara de azeite. Pode colocar o óleo também. Eu gosto mais do azeite. É mais porque eu acho saboroso, que né? fica mais saboroso. E daí, vamos entrar com um segredinho, que é a água morna. Eu vou entrar com 2 xícaras de água morna, Por que tem que estar morna, Vivi? porque ela ativa o fermento. Legal. Então, aqui, eu vou colocando aos poucos para ver a textura da massa, tá? Então, nós estamos começando pela massa, por quê? Porque ela vai descansar um pouquinho. E eu sempre vou colocando bem devagarzinho e vou mexendo aqui. Se houver necessidade, nós vamos colocar um pouquinho mais da farinha de trigo. E Essa a massa... dica da água morna é legal, porque quem já faz, domina, né, turminha? Você já tem essa informação. Agora, quem nunca fez, às vezes pode usar água em temperatura ambiente. Por isso eu sempre gosto de fazer bastante perguntinha aqui para os nossos convidados, porque a gente tem que levar em consideração, né, que tem muita gente em casa que não tem tanta habilidade na cozinha, né? Ou às vezes tem mais habilidade, por exemplo, nas receitas doces, gosta mais das sobremesas, e aí quando vai fazer um prato salgado tem um pouquinho mais de dificuldade. Então isso é muito legal. Água morna para você já ativar o fermento. O fermento. Ou se você estiver utilizando o biológico, o fresco, O tabletinho, o que eu faço, né? o tabletinho, eu coloco primeiro o fermento e coloco o açúcar. O açúcar vai derreter, vai acordar, vai ativar o fermento. Então você põe o fermento, põe o açúcar, Deixo ali, vou mexendo. espera um pouquinho. Assim, questão de 1 minuto, ele já está totalmente derretido. Que legal. E aí você acrescenta os outros ingredientes. Aí eu acrescento os põe demais a farinha de ingredientes. trigo, põe a pitadinha de Isso. sal. Legal. A massa, ela tem que desgrudar da mão, tá?
Então, você vai sentindo. Eu não faço com a luva porque eu perco a sensibilidade. Então, você tem que estar com a mão bem higienizada mesmo. E aí, assim, para chegar ao ponto dessa massa, eu testei várias vezes. Cada um tem o seu tipo de massa, tá? Tem gente, eu fazia antigamente com a massa da esfirra, que é aquela que eu já ensinei aqui. Verdade, eu lembro. Que dá para fazer também. Mas essa aqui eu aprendi com um cozinheiro italiano. Que legal. E como você falou, né? Hoje é comemorado o Dia da Pizza e São Paulo é conhecida como a capital nacional da pizza. Metade do que é consumido, um pouco mais da metade, inclusive, do que é consumido no Brasil inteiro, gente, são os paulistas, né? A gente tem Exatamente. mais de 1 milhão de pizzas consumidas por dia no país. E um pouco mais da metade desse número são os paulistas. São os paulistas. São apaixonados por pizza. E aí aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos sempre polvilhar. Não adianta falar que fazer a massa não vai fazer sujeira. Vai fazer sim. Então aqui a gente polvilha com um pouquinho de farinha de trigo. E eu quero que vocês vejam como que é. Aqui realmente é sovar a massa, não é fazer carinho nela, não. É sovar, é força, com força, vontade. E sempre utilizando a palma da mão, que é onde a gente concentra a maior aqui, força. assim. Tem gente que fica aqui assim fazendo massagem, né? Então, Esquece os dedos. Esquece os dedos. É mais a palma. Você vai com a Tá dando pra ver direitinho. A palma Vivi, da agora mão. com uma imagem mais fechadinha, olha lá. E depois nós vamos deixar essa massa descansar por mais ou menos uns 30 minutos. Ela vai crescer um pouquinho. Aí podemos colocar um papel filme ou um guardanapo por cima, para depois a gente pegar e abri-la. Aí eu deixo ela aqui assim redondinha. Que legal, mais fácil, né, Vivi? É fácil. Misturamos os ingredientes, tem que sovar um pouquinho essa massa, depois deixa descansando por 30 minutos. Aí nós colocamos um pouquinho mais de trigo aqui, para ela não grudar. Deixamos aqui. E vamos deixá-la descansando. Legal. Aí nós vamos... Você sabe que foi feita uma pesquisa recentemente, né, Vivi? Mas eu adoro o povo brasileiro e eu adoro esses convidados que vêm sempre no nosso programa trazendo dicas criativas, às vezes para a gente fugir um pouquinho do tradicional. Mas nessa pesquisa apontou o sabor preferido aqui no Brasil é a calabresa. Mas também lá em cima compete, né? A marguerita à portuguesa. Nos Estados Unidos, a pizza de pepperoni é a mais consumida. E é legal porque a gente tem, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, onde as pessoas aproveitam, de repente, algum prato que é típico e adapta na receita. Por exemplo, a gente tem na Bahia, o pessoal já faz lá a pizza de acarajé. Em Salvador tem pizza de acarajé. A gente tem também no Rio Grande do Sul, pizza de coração de galinha. Que é bastante consumida, temos também. Temos pizza de cachorro quente, enfim. As bordas também, agora Itália, o pessoal brinca muito, né? A borda recheada, ou borda disso. Isso mesmo. Na Itália, era o princípio utilizar a massa, um molho, colocar algum tipo de queijo, embutidos que eles utilizam muito lá, ou algum tipo de carne. E aqui nós vamos criando da nossa forma. Aqui tem de tudo quanto é sabor, né? De tudo quanto é sabor. Brasileiro é muito criativo, né? Com e foi certeza. adaptando aí, conforme o seu paladar, e até aqueles alimentos consumidos nas regiões, né? Isso. E aí agora nós vamos para o molho, que nós não vamos levar o molho ao fogo. Ah, não? Não, nós vamos fazer, eu vou bater no liquidificador. Tá. Então eu vou utilizar uma colher de azeite, uma cebola cortada grosseiramente, um dente de alho, eu tiro aquele miolinho para não ficar indigesto, 1 quilo de tomate sem pele, sem semente, pouquinho de açúcar, umas 2 colheres de açúcar para tirar a acidez, orégano, um pouquinho de orégano, sal, pimenta do reino e daí 4 colheres de água. Aí nós batemos esse molho no liquidificador e daí eu vou levar à geladeira para ele esfriar. Eu já tenho um aqui pronto. Para adiantar. Eu vou levando lá para você, então, Vivi, vou colocando aqui para a gente bater rapidinho. Azeite, tomate, alho, cebola, pitadinha de açúcar, né? Açúcar, sal.
que o tomate ele já solta água. Esse molho você pode deixar na geladeira e depois você pode utilizar em outras preparações, tá? É um molho versátil. É um molho versátil. Que hoje a gente vai usar aqui na nossa pizza. Orégano e água. Um pouquinho de água, né, Vivi? Pouquinho, são 4 colheres de água. Que aí durante o intervalo a gente mistura tudo, bate? Vamos misturando. E depois que Você vai misturando aos poucos. Vou misturando aos poucos. Faz um barulhinho aqui, né? Se achar que precisar colocar um pouquinho mais de água depois, pode colocar. Vai acrescentando de colher em colher, Vamos acrescentando, né? De colheradinha. Então a gente vai acrescentando aos poucos o tomate, os outros temperinhos, orégano, pitadinha de pimenta, sal. Vou para o intervalo, voltando, a gente segue aí com a montagem da nossa pizza. Continuem ligados, Mulher.com tá só começando. E começa prestando homenagem ao Dia da Pizza.